Olá, boa noite. Meu nome é Mariana Luz e a gente está aqui nesse painel com o grupo Mulheres do Brasil. O nome do painel é Abuso Sexual Infantil no Brasil, Estatísticas e Perspectivas da Saúde e do Direito. Eu estou muito honrada pelo convite, como membro do Mulheres do Brasil, do Comitê de Combate à Violência contra as Mulheres, de fazer a moderação de um painel tão importante. Bom, todo mundo deve ter acompanhado que nesses últimos dias a gente teve um caso que veio à mídia, né, de uma garota do Espírito Santo de 10 anos, uma criança, que estava grávida, e aí foi descoberto que ela era estuprada pelo tio desde os 6 anos. E aí ela teve como desdobramento um processo de aborto, entre outras coisas, né? E a gente decidiu fazer esse painel para a gente discutir que esse é um caso que veio à mídia, mas nós temos diariamente números e estatísticas, como vocês vão acompanhar com as painelistas, que mostram que essas violências e essas violações de direitos de meninos e meninas, de crianças e adolescentes, são sistemáticas no nosso país. Então, que é muito importante, apesar de ser um tema difícil, considerando que hoje é o Dia Nacional da Infância e a gente gostaria de discutir, inclusive, outros pontos da infância, mas para que a gente possa garantir direitos para as nossas crianças e para os nossos adolescentes de uma infância mais feliz, a gente precisa fazer essas discussões que também muitas vezes são difíceis. Eu estou aqui com um time maravilhoso que eu vou apresentar para vocês, me sentindo super, super honrada. Bom, vamos lá. A primeira painelista que eu queria chamar é a Sara Oliveira, psicoterapeuta, pedagoga, especialista em educação na infância, gerente de projetos da Plan Internacional Brasil. Sara, abre a câmera para a gente, já dá um oizinho, e aí eu vou apresentando as outras. Olá, Mari, boa noite. Boa noite, Sara. Com vocês. Para a gente é uma honra aqui, para Mulheres do Brasil é uma honra. Bom, a outra painelista é a doutora Albertina Duarte Takiuchi, médica, ginecologista, obstetra e sanitarista, coordenadora do Programa da Saúde do Adolescente do Programa de Políticas Públicas para as Mulheres do Estado de São Paulo. Doutora Albertina, abre a câmera, já dá um oizinho para a gente. Oi, estou muito feliz de estar aqui neste momento, numa live tão importante, nacional, com as mulheres do Brasil. É uma honra. E não só uma honra, como me sinto importante nessa grande rede de solidariedade. Obrigada, doutora Albertina. E a nossa última painelista, doutora Cláudia Luna, advogada, atuante na garantia e defesa dos direitos das mulheres, especialista em gênero e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Doutora Cláudia Luna. Olá, boa noite. De igual modo, também quero dizer que é uma grande honra, uma grande alegria poder estar aqui nessa noite, ao lado de mulheres tão magníficas, dividindo aí esse tema que é tão relevante para toda a sociedade. Muito obrigada. Imagina, nós que queremos agradecer a disponibilidade de vocês de vir debater esse tema com a gente. Bom, vou explicar como que vai ser para as pessoas, aqui a gente já sabe, mas para as pessoas que estão nos assistindo, cada painelista vai ter um tempo, né, para poder colocar aqui os seus pontos. Eu vou fazer uma pergunta inicial, e aí cada painelista vai ter um tempinho aqui que a gente combinou para falar sobre o tema, e depois a gente vai abrir para perguntas. Então, quem quiser já enviar as perguntas, pode enviando as perguntas, que depois, no final, a gente vai promover esse debate, tá bom? Bom, vamos lá. Espera que eu estou recebendo novas instruções aqui. Ah, tá. E só um aviso, equipe técnica, gente, ao vivo é assim mesmo, né? Então, só um aviso, a gente pode deixar as câmeras abertas, porque aí nós ficamos todas aparecendo aqui no YouTube para todo mundo visualizar. Só vou pedir para quem não estiver falando, deixarem os microfones desativados, tá bom? Então, Sara, primeira pergunta vai para você. Eu queria que você falasse, como eu falei no início, hoje é Dia Nacional da Infância, a gente gostaria de estar falando sobre muitas outras coisas, né? Mas é importante para que a gente possa garantir direitos, falar sobre abuso sexual infantil. Né? Sabendo que você trabalha, né, na Plan International,
Brasil, eu queria que você trouxesse um pouco de dados e de estatísticas, porque muitas pessoas acreditam que as crianças estão seguras, que esse é um tema muito pesado, que a gente não deve falar sobre isso, porque afinal de contas nós estamos falando de infância, e abuso e infância não combinam, e não combinam mesmo. Né? Mas o Brasil ele tem dados assustadores, né? De casamento infantil, de números mesmo de abuso, sobretudo de meninas, de adolescentes, de violência sexual com adolescentes. Então eu não vou dar spoiler aqui da sua fala, vou deixar para você, mas queria que você trouxesse essas estatísticas, porque os dados eles são importantes para a gente iniciar um debate, para a gente partir, né, de um lugar e que as pessoas que estão nos assistindo possam vir, as que não têm conhecimento, partir do mesmo lugar que a gente está partindo. Boa noite, Mari, mais uma vez. Boa noite às minhas colegas de painel. Dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Mulheres tão expressivas, né, na discussão, na luta, na militância, por uma infância com mais cuidado, né? E o Grupo Mulheres do Brasil tem sido tão relevante na discussão da igualdade de gênero para meninas e mulheres. Então, eu agradeço em nome da Plan pelo convite e dizer que realmente, Mari, hoje, como Dia da Infância, gostaríamos de trazer outros assuntos, né? Trazer outras estatísticas, mas também precisamos aproveitar toda a relevância que esse caso teve, né, no nosso país nas últimas semanas, o caso dessa criança de 10 anos, que todas e todos puderam acompanhar, né? E é muito importante trazer luz a esse assunto, porque a violência sexual, seja ela em uma das suas formas, né, como o abuso sexual ou exploração, o abuso sexual intrafamiliar, geralmente é uma violência que as pessoas não querem ter contato, né? É um tema que as pessoas não fazem questão de aprofundar o saber, porque é muito doído, e às vezes é muito doído pelas nossas próprias histórias, né? Então, é uma cultura de silêncio mesmo, de silenciamento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Então, quando falamos que esse caso está sendo tão falado, estamos falando tanto, não queremos dizer que está sendo exaustivo ou desnecessário, né? Mas, infelizmente, para quem não tem muito contato com o tema, parece que esse caso ele é algo que é uma novidade, né? O que nossa, que caso difícil, nossa, que coisa difícil essa menina está passando. E a gente sabe disso, né? A gente se solidariza com essa criança, com a família. Eu gostaria de trazer uma solidariedade especial aos nossos colegas operadores de direitos, né, da rede de proteção que atenderam essa criança, primeiro em São Mateus e depois, lógico, parabenizar toda a rede de proteção de Recife que recebeu essa criança e deu seguimento como deveria ter sido dado. Mas hoje eu não venho ser portadora de boas notícias, Mari, eu venho dizer que esse caso, infelizmente, é um dos muitos que acontece no nosso país, né? Inclusive que acontece diariamente no nosso país. Enquanto estamos conversando aqui, infelizmente, muitas meninas, nesse exato momento, estão sendo vítimas de abuso sexual dentro das suas próprias casas, né? E aí as estatísticas, elas vêm nos dizer que 73% de toda a violência contra a criança, e aí eu não estou me referindo somente à violência sexual, ela acontece dentro de casa, que acaba sendo até uma dicotomia, né? A gente dizer isso, que esse lugar que deveria ser de proteção acaba sendo um dos lugares de maior violação de nossas crianças e adolescentes, e, claro, incluindo a violência sexual. Então, eu trouxe alguns dados aqui que vão trazer um pouco de estranhamento, né, ou até um alarme, que é necessário, porque é necessário que as pessoas se indignem mesmo com tudo que eu vou dizer aqui, e que essa indignação, ela gere uma ação, né, porque já dizia Martin Luther King que
o que mais nos comove não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, precisamos falar, precisamos deixar de silenciar esse assunto, porque no Brasil, a cada hora, pelo menos 4 meninas de até 13 anos são estupradas, né? Esse é um levantamento do Anuário de Segurança Pública de 2019, como o nome já diz, é um anuário, né, que todos os anos traz um olhar específico sobre cada violação que se acontece dentro do nosso país e que, claro, que estão registrados. E é importante eu dizer isso sobre os registrados ou não, porque acreditamos também que cada caso, né, para cada denúncia que é feita, para cada caso que acaba sendo apurado, existem pelo menos 9 que não são denunciados, né? Então, acreditamos que tudo que eu vou dizer aqui é apenas 10% do que realmente acreditamos que acontece. Então, é só a ponta do iceberg mesmo, né? O Brasil, ele é um dos países com maior subnotificação. Os casos de abuso sexual ou de exploração sexual, eles realmente não são denunciados, e quando são descobertos, tem todo um caminho até se chegar ao processo de denúncia, né? Muitas vezes, os casos, como falamos, né, a maioria é intrafamiliar, e não é fácil para essa família tomar a decisão da denúncia. E aí são diversas outras questões que estão incutidas ali, inclusive a de pobreza, da falta de renda e a necessidade de se manter próximo àquele agressor, né? Então, muitas vezes, a cuidadora, o cuidador, o pai, mãe, seja quem for, sobretudo as mulheres, né? As mães, as avós, as cuidadoras, e aqui a gente não está trazendo numa lógica de culpabilização, né? Mas todo o processo histórico dessa mulher, muitas vezes, faz com que ela descubra que o seu marido, o seu companheiro, ou o pai, um parente, um primo, infelizmente está abusando de alguma criança da família, e ela não consegue ter força o suficiente para fazer essa denúncia, né? Proceder com essa denúncia. E aí, quando a gente fala em relação ao caso da necessidade do aborto, que ele é legal nesses casos, mas eu não vou entrar nessa esfera, porque eu sei que temos uma convidada para falar especialmente sobre isso, né, sobre o aspecto legal do que vamos tratar aqui. No Brasil, levantamos que com o Ministério da Saúde, que pelo menos 6 abortos por dia acontecem no nosso país, com meninas entre 10 e 14 anos. Então, esse caso de São Mateus, né, queremos dizer que pelo menos outros 5 devem ter ocorrido naquele mesmo dia, naquela mesma semana, mas que não chegaram à mídia, não chegaram à notícia, né? Só em 2020 foram ao menos 642 internações. Nós estamos em agosto de 2020, né? E até agora, de janeiro a agosto, 642 internações foram feitas com esse propósito. E as que não fazem o aborto, não conseguem ter acesso a esse direito, reafirmamos o direito, então elas acabam tendo seus filhos, né, ocorrendo o parto mesmo. Então, há uma média anual de 26 mil partos de mães nessa idade, de 10 a 14 anos. Meninas, né, crianças tendo outras crianças frutos de violência sexual. Desde 2008, foram registrados quase 32 mil abortos envolvendo garotas dessa faixa etária, de 10 a 14 anos. E é importante, Mari, a gente destacar que qualquer gravidez abaixo dos 14 anos, por si só, já é estupro de vulnerável, né? É legalmente tipificado como estupro de vulnerável. Então, ainda que se fale que era do namorado, era do marido, porque falávamos mais cedo, antes de entrarmos ao vivo, sobre os números, né, de casamento infantil, vamos falar um pouco mais especificamente deles,
mas dizer que, independente de consentimento, independente do arranjo dessa união, não há, o consentimento nessa questão é irrelevante, tanto o consentimento quanto a gente, às vezes, diz, ela escolheu, né? Ela escolheu casar, ela escolheu namorar firme, né? Então, essa escolha ela é questionável, porque a gente pergunta quais seriam, então, as outras escolhas que essa menina teve, né? Quais seriam essas outras escolhas? Então, falando de casamento infantil, e esse dado, ele é muito interessante, porque também choca bastante, e eu e Mari combinamos que se não fosse para chocar, a gente nem tinha vindo, né, Mari? Então, dizer que o Brasil é o quarto país em número de casamentos infantis. E quando a gente fala desse casamento infantil, estamos falando de pessoas abaixo de 18 anos, sejam meninos ou meninas, que estejam casadas abaixo de 18 anos, e temos históricos de meninas casadas com 10 anos, né? Então, disso que a gente está falando. E aí, seja a gravidez, que geralmente já é o efeito, né, desse casamento, a própria gravidez, o próprio casamento, tudo isso é tipificado como estupro de vulnerável, embora não se apareça nas estatísticas, e muitas vezes nós, enquanto sociedade, até mesmo a rede de proteção, não reconheça nessas uniões, né, agora que não podem mais ser formais, desde a lei de 2019, março de 2019, não podem mais ser formalizadas, mas sabemos também que elas se fazem nessa informalidade, né? Então, é importante falarmos sobre isso. E aí eu fiz uma compilação entre os dados do Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, para recepcionar denúncias contra crianças e adolescentes, e aí eu fiz uma análise dos últimos 2 anos e trouxe aqui alguns dados interessantes para o nosso debate, né? Além dos 73% que continua acontecendo dentro de casa, todo tipo de violência, e aqui também estou falando, né, da violência sexual, 40% das violências sexuais denunciadas no Disque 100 entre 2018 e 2019 aponta o pai ou o padrasto como violador, como abusador, como criminoso sexual. Precisamos aprender a dar esses nomes: estuprador, criminoso, não tem outro nome para que a gente possa chamar, né? Em 87% de todos os registros, quando não é o pai, o padrasto, e juntando essa estatística de pai e padrasto, 87% dos suspeitos sempre são do sexo masculino. Isso quer dizer que há uma porcentagem de mulheres também. Então, é um mito que precisamos também derrubar e discutir, que também existem mulheres abusadoras. Claro que em muito menor número, né? Ou em muito menor denúncia, porque esse lugar de cuidado que a mulher historicamente tem também acaba sendo uma proteção, porque quando a gente vê um toque, a gente vê, né, algo, quando é por mulher, não nos parece suspeito, né? A gente acredita, não, está cuidando, não, foi sem querer, não, está machucado ali, mas não foi. Então, esse olhar para o homem, ele é mais apurado, e devemos, porque estão lá em cima nas estatísticas, mas também vamos derrubar esse mito de que não há mulheres abusadoras, porque há. A idade desses abusadores geralmente é entre 25 a 40 anos, essa é a média de idade, embora em 2019 tivemos registro de até homens de 83 anos como abusadores e estupradores. Em 46% das denúncias, a vítima é adolescente, entre 12 a 17 anos. Mas a idade de 1 a 5 anos está dentro dos mais vulneráveis, porque quando a gente faz o recorte, separamos infância de adolescência, a idade entre 1 e 5 anos acaba sendo 51,2% desse número denunciado. Já dos adolescentes, quando a gente olha exatamente para adolescentes, a gente tem aí entre 12 e 14. Então, veja, e lembrando da menina que foi abusada de 6 aos 10,
essa é uma idade que realmente não aparece muito nas estatísticas. E o que é que podemos inferir? De 1 a 5 anos, nós olhamos mais, cuidamos mais, entendemos como mais vulneráveis, ficamos mais atentas a questões físicas, algumas respostas. Os adolescentes, a partir dos 12, já conseguem contar, já conseguem gritar, já conseguem dizer a uma professora, a um colega, né, a uma vizinha, a um vizinho. Então, geralmente, não é ele ou ela que faz a denúncia, mas alguém faz por eles. E essa idade, de 6 aos 11, é aquela idade da cultura do segredo, né? Esse é o nosso segredo, da ameaça, mas é aquela ameaça sutil. É muito importante dizer que, na maioria das violências sexuais, não há o uso da força física. Há uma sedução muito envolvida pela confiança que se tem nesse abusador. Porque já dissemos que ele é o pai, o padrasto, o padrinho, o vizinho, o primo, alguém muito próximo, alguém muito querido e de muita confiança, da família e da criança também, né? Então, quando a gente vai fazer um recorte de gênero e raça, é inegável que essas duas questões, claro, estão aí intrínsecas. A gente não consegue fazer essa separação no sentido de dizer que são as meninas, e que são as meninas negras, pardas, que têm a maior parte das notificações, né? E aqui eu não estou me referindo só à violência sexual, mas a todo tipo de violência cometida contra crianças e adolescentes, né? E se olharmos para frente, não é diferente de todo tipo de violência que acontece no nosso país, já baseado no racismo estrutural, que é de nossa cultura, né? E aí vem a cultura do patriarcado, a educação sexista, tudo isso que qualquer análise relativa à violência, se a gente não olhar para raça e gênero, a gente corre o risco de não estar olhando para o lugar certo, né? Então, não vamos desassociar todos esses processos do racismo estrutural, da pobreza estrutural do nosso país, embora as violências sexuais aconteçam em todas as classes. Isso é importante, né, da gente destacar. As meninas são maiorias, representa 74,2%, e quando a gente fala de adolescente, isso é um número ainda maior. As meninas representam 92,4%, né? Apesar disso, é importante dizer e também derrubar o mito de que os meninos sofrem violência, não sofrem violência sexual. Eles sofrem. Assim como há mulheres agressoras, há meninos agredidos. É importante também, embora em menor número, né? Se a gente fizer uma comparação, eu falei que estava comparando 2018 e 2019, houve um aumento significativo de denúncia, né? Isso não quer dizer que houve um aumento de casos, né? A gente não tem como fazer essa inferência, mas, inclusive, até algumas pessoas estranham quando a gente festeja o número de denúncia, porque parece que estamos festejando o aumento de casos, e não é, porque eu lembro a vocês que eu falei lá no início que apenas 10% de tudo que acontece é notificado. Então, quando se há um número expressivo a mais de denúncia, a gente comemora sim, porque a gente acredita que a sociedade está mais atenta. E aí, falar de enfrentamento a isso não se dá somente no campo das campanhas para a denúncia, também, né? É importante as pessoas conhecerem o Disque 100, conhecerem os aplicativos de denúncia, saberem que podem se fazer as denúncias anônimas, gratuitas, mas quando falamos de denúncia, nós estamos falando de algo que já aconteceu, né? E a gente precisa parar de trocar o pneu do carro com o carro andando, né? A gente precisa trabalhar na prevenção, a gente precisa evitar que menos meninas como essa que tivemos todos os dias estamos ouvindo falar, e cada vez que a gente ouve falar, dói mais, né? Cada vez são detalhes mais difíceis ainda de se entender, de se compreender e de até conviver, né, com isso,
mas precisamos falar sobre isso, porque é necessário que a gente consiga evitar que isso aconteça, que ela chegue ao hospital grávida, né? Que ela chegue à rede de proteção já violentada. E isso a gente só vai conseguir fazer com educação sexual, né? Não tem outro caminho. Então, claro, precisamos melhorar muito ainda todo o processo de atendimento, se essa vítima chegar, né? Repudiamos todas as formas que houve, né, de imacular todo o processo e de fazer saber os detalhes do caso, o nome da vítima. A gente sabe que o ECA ele já preconiza isso, né, que não se pode, o artigo 17 especificamente fala disso, de todo o cuidado que deve se ter. Precisamos destacar a necessidade do Brasil implementar a Lei 13.431, do depoimento protegido, da escuta especializada, né? Avaliamos que se esses municípios, se esse estado tivesse um processo de implementação, como a lei desde 2017 pede, talvez muitas dessas revitimizações poderiam ter sido, né, evitadas, mas precisamos falar da prevenção e, claro, apontamos a educação sexual, principalmente nas escolas, né, como projeto de escola mesmo, projeto de Estado, como o instrumento mais eficiente e mais eficaz para isso, porque precisamos apoiar as nossas meninas e meninos a conhecerem o seu corpo, né, a reconhecer um toque que não deve acontecer, a saber sobre privacidade do seu corpo, né, precisamos falar sobre isso. Então, falar de educação sexual não tem a ver com erotização ou com vida sexual precoce, com dizer que estamos ensinando sexo, porque sexo é uma parte, é um recorte de todo o processo da sexualidade. E dizer que aquele grupo que foi lá para o hospital, dizendo que defendia a vida, é o mesmo grupo que tem ocupado os espaços de discussão política, que tem ocupado o parlamento, né, e as câmaras, para tentar derrubar mesmo tudo que a gente já conseguiu até aqui sobre educação sexual nas escolas, né, sobre projeto de empoderamento nas escolas, sobre discussão sobre gênero nas escolas, porque não podemos deixar de destacar que a violência sexual é uma violência baseada em gênero, né? As meninas e mulheres, elas são violentadas pelo simples fato de serem meninas e mulheres, né? Pelo simples fato da hegemonia masculina acreditar que esses corpos estão à sua disposição, né? E a cultura adultocêntrica ainda do nosso país, em que os adultos se acham superiores às crianças nesse nível de dizer o que elas devem fazer, podem ou não podem fazer. Então, Mari, é isso que eu tinha para trazer. Estou aqui disponível para continuarmos o debate e sei que em alguns momentos vamos responder as perguntas, né? Estou muito curiosa para aprender mais com as nossas convidadas e parceiras aqui desse painel. Obrigada, Sara. Você trouxe inúmeras estatísticas, uma contribuição riquíssima. A gente já tem perguntas. Então, aqui eu recebi uma informação da equipe técnica, a gente vai mudando conforme, né, a gente vai vendo a necessidade. Então, para a gente poder ter tempo mais para poder responder as perguntas, a gente pode fazer 10 minutos de colocação. Então, doutora Albertina, queria que você trouxesse agora um pouco sobre, para quem não entende como é que funciona esse atendimento, como é que a saúde, né, a área da saúde faz as intervenções, né, em casos de abuso, em casos de estupro. Depois eu vou pedir para a doutora Cláudia Luna fazer essa diferenciação para a gente, que já vieram várias perguntas, é abuso, é estupro, como é que fala? Então, eu vou pedir depois para você poder fazer essa colocação, mas eu queria, doutora Albertina, e aí tem um aspecto também que acho que é bem importante, que às vezes as pessoas
tem uma idealização de como é que o sistema de saúde atende, funciona. Foi um choque muito grande, né, o não atendimento dela. Depois falaram que era o peso do feto. Tem aí alguns aspectos, acho que, de intersecção entre direito e saúde, mas eu queria que você trouxesse um pouco sobre a saúde para as pessoas entenderem um pouco mais como é que funcionam esses atendimentos. Bem, eu acho que a Sara falou muito na prevenção, eu diria assim, níveis de prevenção, né? Prevenção precoce é prevenção primária, a identificação dos riscos. E essas estatísticas, elas servem para que nós possamos identificar os riscos e colocarmos fatores protetores para traçar políticas nacionais e internacionais dos acordos que nós já fizemos e que têm que ser garantidos. E isso, a gente volta um pouquinho. O que a saúde está acostumada? A ter a prevenção secundária, isto é, o diagnóstico precoce que deve ser feito. Quando uma criança ou uma adolescente chega a um serviço com dores pelo corpo, com menstruação que dói, ou até com antecipação de menstruação, com corrimentos inexplicáveis, com fraturas que não batem, com quedas estranhas, com marcas pelo corpo, e principalmente aquela criança que não olha para você. Veja, tudo isto foram anos para serem diagnosticadas. Eu sou médica há mais de 40 anos. Então, isso, há 40 anos, não era um protocolo, não era conhecido. As mulheres que ajudaram, e como médica, minha grande faculdade, além da faculdade do mestrado e doutorado que eu fiz, a grande faculdade da minha vida foi o movimento de mulheres, porque eles me trouxeram essa escuta poderosa. Então, os médicos ainda não estavam preparados há 40 anos para ouvir e para sentir esse olhar dessa adolescente e dessa criança. Eu cansei de ver crianças e costurar vaginas de crianças que caíam em cima do cabo de vassoura, da cama, em cima de panelas, de ferro, né? E, de repente, eu, que era já do movimento de mulheres, comecei a questionar o porquê disso. Eu estava no Hospital das Clínicas, então, com uma das poucas mulheres que tinha esse olhar por causa do movimento de mulheres. E, de repente, o que é isso? Bem, a grande pergunta depois foi quando começaram a chegar os casos de crianças pseudamente abusadas. E aí nós tínhamos que dizer se o ímã estava roto ou não roto, e para indicar para o Instituto Médico Legal. Veja, e quero dizer aqui, o abusador, ele é um ejaculador precoce. O que ele gosta é dessa dominação, desse terror. Então, ele não consegue penetração. Então, muitas vezes, ele faz relações orais, anais, e para ele chegar a machucar essa criança, ele já teve uma confiança muito grande dela. E claro que para engravidar, então, foram anos de tentativas até ele chegar a engravidá-la. Bem, então vamos ver. Essa menina chegava com esses relatos, e ainda chega hoje. Come demais, come de menos, não dorme, grita. E quando você vai tocar essa menina, ela não deixa. E depois, a sós comigo, ou com uma equipe especializada, ela diz, tem alguma coisa para falar, tem alguma coisa. Isso depois de muito tempo de confiança. O que nós temos hoje é, infelizmente, a tentativa de reabilitação de danos. Tentativa. Quando nós pegamos essa menina, que é só uma das múltiplas, eu já atendi parto de menina de 10 anos, que deu à luz num vaso sanitário, e que eu fiquei 6 horas costurando essa bexiga, esse ânus, tudo que foi lacerado. Bem, então, veja, quando chega dessa situação, todos os profissionais e toda a sociedade deve saber que essa menina, ao engravidar, tem risco, sim, de morrer. A estatística é 26 mil partos
uma mãe, 23 meninas morreram. Então, é uma a cada 1.000. É uma mortalidade materna 2 vezes mais do que meninas de 15 a 20 anos e maior do que mulheres adultas. Todo mundo fala, gravidez depois dos 45 é de risco. Eu prefiro fazer parto de uma mulher de 50 anos, de 51, do que uma menor de 15. Porque a menor de 15, ela não decidiu, isso já é a Organização Mundial de Saúde, ela teve falta de decisões para engravidar ou para ou para sofrer um abuso, porque ela não tinha segurança nem conhecimento para poder dizer não ou para denunciar. Então, vamos lá. O que essa menina de Recife, não, de Espírito Santo, sofria de risco? Primeiro, risco de morrer. Ela estava 1.000 crianças que nascem, uma mãe morre. Então, morre. E as que quase morrem, como ficam? Ela podia morrer, ela já estava diabética, ela podia morrer de hipertensão, de pré-eclâmpsia, de infecções urinárias, ela podia morrer de hemorragia pós-parto, porque o útero dela não se contraía. Só que, como ela estava em crescimento, ela disputava com o bebê esses nutrientes, essa nutrição. Então, ela podia ter anemia, desnutrição. E ter para o seu bebê desnutrição, podia ter um desenvolvimento cerebral menor, porque faltavam alimentos, ela podia ter malformações e podia ter partos prematuros. Imagina uma criança tendo um bebê de 900 gramas, 1 quilo, né? Ao nascer, se nascesse. E essa criança, então, que nasceria, teria mais risco de morrer logo ao nascer ou logo depois do parto. Então, é uma gravidez de risco, sim. Risco físico. O risco psicológico, nós já estamos cansadas de saber. O que seria para uma mulher depois? Mais tarde, isso deixa marcas no corpo. As marcas psicológicas, o corpo chora todos os dias de uma mulher que foi abusada, não só aquele momento, mas também de uma mulher adulta. Essa mulher que chora, ela tem dor quando menstrua, ela tem dificuldade de engravidar, ela não consegue uma penetração, ela tem o que a gente diz dispareunia, ela sente o cheiro do abusador no corpo. Ela fala, doutora, o perfume dele, o cheiro dele está dentro de mim. Tem mulheres que começam a se urinar, incontinência urinária. É como se elas quisessem fazer xixi para que ninguém chegasse perto delas. Tipo, eu sou culpada e eu cheiro mal. Não é? E aí elas se engravidam, elas têm dificuldade de engravidar, elas têm dificuldade de segurar essa criança. Isso no futuro. Então, veja, nós já sabemos que a reabilitação de danos é terrível. Isso é um problema de saúde pública. Capacitar profissionais para diagnosticar precocemente no serviço de saúde pública. Nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde, que eu tenho a honra de ter lutado por ele, é um dos mais capacitados do mundo. Ele pode e deve capacitar profissionais, equipe multiprofissional para capacitar os profissionais e poderem diagnosticar precocemente, diagnóstico precoce. Mas a rede de prevenção primária, ela, como disse a Sara, envolve educação, saúde, cultura, explicação sobre a vida sexual, porque falar de violência não aumenta a violência. Falar de pandemia, falar do vírus, não aumenta a pandemia, não aumenta a exposição, aumenta a prevenção. Então, é no mínimo anticientífico uma pessoa achar que eu, ao capacitar os meus alunos da faculdade, ao capacitar professores, ao falar com pessoas sobre aqui não a violência, essas minhas partes íntimas ninguém toca, eu aumento a violência. Isso é insano, insano. Falar de acidente de trânsito,
e prevenção não aumenta o acidente, previne. Então, acho que essa concepção é que precisa ser vista. Importantíssima essa live, e eu quero dizer que existe já protocolos do Ministério que foram construídos com dor e com luta das mulheres. E isto pode ser totalmente feito e acessível. Nós temos a Lei Maria da Penha, a terceira mais importante do mundo, que tem que ser conhecida. Nós temos acordos internacionais que foram firmados com os países. E hoje, eu quero dizer, me perguntaram, uma mulher, eu dei entrevista para um jornal português, talvez porque eu seja portuguesa também, me perguntaram, e eu disse, Mariluz, perguntaram para mim se eu já tinha visto alguma exposição igual. Eu já vi na porta do Hospital Pérola Baito, muitas barracas, muitas tendas, com mulheres dizendo, não vá lá, não seja atendida. Mas uma exposição dessa, na porta de um hospital, eu me solidarizo com a equipe que atendeu. Foi um estupro coletivo na porta do hospital. Estupro social e coletivo. E outra coisa, tristeza pela rede de saúde do Espírito Santo. Era um hospital universitário. Um hospital universitário que se chamava Equipe que Atendia a Violência. Veja, o médico, qualquer médico, pode se recusar por questões psicológicas, questões legais, religiosas atender. O hospital, o serviço, não. O serviço, não. Agora, querida, é com você, eu estou à disposição. Eu fico muito emocionada de falar muito. Quero parabenizar meu colega Olímpio, quero parabenizar a equipe que atendeu. E, veja bem, o protocolo é claro, 22 semanas. Só que ela foi atendida com 21 semanas. Demoraram 9 dias para chegar no limite. E outra coisa, quem disse que é 22 semanas? Porque ela falou do dia da menstruação, se uma mulher se atrapalha. Outra coisa, o feto tinha que ter menos de 500 gramas. 537 gramas. Olha que precisão. É o peso do feto. Só que o ultrassom erra em 10% a 15%. Então, ele podia ter 470 gramas. Tudo isso foram ardis para não atender essa pessoa dentro de uma rede que tinha o direito, o dever de atender, contra uma criança que tinha o dever, o direito de ser acolhida. Ela foi exposta, violentada. Continuo dizendo, ela foi 2 vezes estuprada, na casa e na sociedade, quando ela foi exposta dessa forma. Que horrível! Os estupradores coletivos que estavam na porta do hospital e que apresentaram nas redes sociais o nome dessa menina. Obrigada, doutora Albertina. Também fico emocionada de ouvir vocês falando, porque realmente, como psicóloga, e você trouxe também essa questão do cheiro, né, da criança dizer sobre o cheiro e tudo mais, eu também já atendi, né, vítimas, né, de abuso, de estupro, enfim, e de fato os traumas psicológicos, né, eles são muito intensos. Então, queria agradecer também as suas colocações, a gente volta nas perguntas. Doutora Cláudia Luna, eu queria que a senhora trouxesse um pouco sobre os aspectos legais que envolvem todo esse. A gente está usando esse caso, mas é importante a gente falar para as pessoas que esse caso é um caso midiático, então ele veio, né, à mídia, a público, mas como a Sara colocou, a gente tem inúmeras violações diárias, né, de meninas e meninos, né? Então a gente está usando o caso como exemplo, mas para as pessoas entenderem como que acontece com as nossas crianças e os nossos adolescentes aqui no Brasil. Então, queria que você falasse um pouco sobre o ECA, alguns aspectos do ECA, e também sobre o abortamento legal, que acho que foi uma das grandes discussões, porque a gente tem aqui uma intersecção. Somos um país bastante religioso, e eu não vejo que isso seja um problema. Já deixo aqui bem claro, não estamos dizendo que a religião ela é um problema, mas é importante que nessa intersecção entre o que as pessoas acreditam e o direito dela, ela tenha esses direitos todos garantidos, né? Como as mulheres têm o direito do abortamento legal em alguns casos. Então, queria que você entrasse nisso também.
Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar Mulheres do Brasil por essa iniciativa magnífica de tirar da invisibilidade, trazer esse tema que é tão relevante para todas e todos nós, né, que é justamente essa questão do abuso sexual, essas questões relativas ao estupro de vulneráveis. E eu não posso deixar de começar essa conversa sem falar um pouco do que é isso, qual é a base desse tema sobre o qual nós nos debruçamos, nós estamos aqui a abordar na noite de hoje. A gente precisa começar a falar disso a partir da cultura do estupro. A gente precisa começar a falar que o Brasil, né, nós estamos numa sociedade que naturaliza o estupro enquanto cultura, não é? Achando que é algo natural, estereotipar essa violência sexual contra as mulheres, naturalizando a hipersexualização de crianças e adolescentes, de meninos e meninas, notadamente as meninas, e aí nós vamos ter esse desenho terrível e perverso, tão bem traçado e abordado pela Sara e pela doutora Albertina Duarte, né? E é muito importante esse diálogo numa perspectiva multidisciplinar. Não é? Nós temos aqui a psicologia, a medicina e o direito dialogando sobre o mesmo tema, trazendo lentes e dimensões diversas sobre essa questão. Bem, eu acho que a gente precisa conversar um pouco sobre essas questões, né? Como o ECA ele vê isso? O ECA, primeiro, ele vai determinar quem é criança e quem é adolescente. Né? Quem é criança? Quem é aquele ser humano, aquela pessoinha, menino ou menina, que está de 0 até 12 anos incompletos. Quem é adolescente? Quem está a partir de 12 anos até os 18 anos incompletos. E quando nós falamos desse tema do estupro de vulnerável, a gente sai do campo do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente vai partir para o campo do Código Penal. Tá? A gente está falando, né, e é muito interessante a gente trazer aqui, em relação especificamente ao estupro de vulnerável, uma alteração significativa ao Código Penal, que, a partir da Lei 12.015 de 2009, acrescentou ao Código Penal o artigo 217-A, que pune o estupro de vulnerável. E quando a gente fala de estupro de vulnerável, a gente precisa entender como práticas tanto o abuso sexual como a exploração sexual de crianças e adolescentes. Aí vocês iriam me perguntar, mas qual a diferença? O abuso sexual, ele prevê toda aquela prática diferente da conjunção carnal, né? E ela é praticada por pessoas próximas à convivência da criança. Em geral, pessoas que estão no seio da sua família, da convivência mais estreita. E o abuso, ele prevê várias práticas, não só aquela prática de você... não só a prática de incidir sobre o corpo da criança, mas também proporcionar que a criança possa se despir perante a quem está abusando, como a criança masturbar a criança, ou a criança promover sexo oral em quem está abusando, enfim, todas essas práticas que são diferentes da conjunção carnal. E o estupro, né, quando a gente fala de estupro de vulnerável, a gente fala de tudo isso. E a exploração sexual de crianças e adolescentes é o que a gente chama de prostituição de crianças e adolescentes. É um termo técnico e impróprio para nós que estamos no direito, porque para o direito, para a legislação penal brasileira, é proibida o exercício da prostituição por crianças e adolescentes. Por adulto é permitido, agora para crianças e adolescentes, não. Então, a diferenciação é que na exploração sexual de crianças e adolescentes, essas crianças elas sempre serão estimuladas a manter essa relação sexual, a fazer todo esse tipo de prática mediante o lucro ou um pagamento ou
a entrega de alguma vantagem. Então, essa é a grande diferenciação. E dizer que tanto o abuso sexual infantil, infanto-juvenil, como a exploração sexual de crianças e adolescentes, essas duas práticas são configuradoras do que está prevendo o artigo 217-A do Código Penal, que é o estupro de vulnerável. E é muito interessante porque, a partir de 2009, acabou com esse artigo do Código Penal aquela coisa de dizer, mas a menina tinha 13, mas tinha um corpão de 18. Eu achei que fosse, mas não é. Aquela prática que a gente dizia muito popularmente, que é a prática de anorexia, né? Mas... E aí, o que acontecia, não é? Antes da Lei 12.015 de 2009, nós tínhamos o artigo 224 do Código Penal, que falava em violência presumida. E muitos dos abusadores, dos estupradores, eles acabavam até sem receber a condenação pelo crime que cometeram, porque utilizavam esse fundamento em sua defesa, esse argumento, dizendo, não, ela parece, ela quis manter relação sexual comigo, ela consentiu. E aí, o que aconteceu? Com a Lei 12.015 de 2009, acabou isso. A lei, quando altera o Código Penal e passa a acrescentar o artigo 217-A, trata de estupro de vulnerável, e a lei aqui ela é objetiva, ou seja, não há um entendimento a partir do que eu penso ou do que eu acho. O entendimento decorre do que está escrito na lei. Estupro de vulnerável. O critério aqui, ou seja, o cerne da questão é a idade. Menor de 14 anos, se aconteceram algumas dessas práticas de abuso sexual, exploração sexual, alguma prática configuradora, caracterizadora do estupro de vulnerável, já era. É estupro de vulnerável e o critério é a idade e vai ser penalizado, sim, por uma questão objetiva da lei. E para que não haja nenhuma dúvida, a súmula 593 do STJ também reafirma, enquanto posicionamento de vários tribunais sobre esse tema, dizendo que, sim, trata-se de estupro de vulnerável, devendo ser aplicada o estupro de vulnerável e as penalidades para tanto. E aí, quando a doutora Albertina menciona a questão das lesões físicas que resultam a essa criança, a essa adolescente, é importante que a gente possa pensar também que essas lesões, quando trazem lesões de natureza grave, né, a gente no direito tem uma tese que é aplicada, lesão corporal enquanto lesão à saúde psicológica dessa vítima. Por quê? Como muito bem foi pontuado, tanto por doutora Albertina como por Sara, essa criança e essa adolescente, ela vai ter um dano permanente, um dano emocional permanente, que irá acompanhá-la no decorrer de toda a sua vida, atrapalhando, causando óbices nos seus relacionamentos e tudo mais. E aí também, eu quero fazer aqui um destaque interessante, quando nós pensamos, e os números demonstram que quem são as crianças e as adolescentes mais vulneradas por essa prática do abuso sexual, da exploração sexual, que configuram o estupro de vulnerável. São ainda as meninas, notadamente as meninas negras. E eu quero trazer um dado aqui muito interessante, um estudo da George Tollall Center for Poverty and Inequality, não é? É a Georgetown University, que ela fez um estudo onde foi identificada que as meninas negras são significadas, são vistas pela sociedade como aquelas que são mais hipersexualizadas e são aquelas que, a princípio, são vistas pela sexualidade, pela sociedade, como aquelas que precisam de menos proteção e menos garantias de direitos, porque já são adultizadas, hipersexualizadas desde cedo. Então, aqui no Brasil, a gente precisa também trazer para esse campo de análise e discussão o que foi para essa significância os 3,5 séculos de escravidão que
mostrou qual é a imagem, como se constrói a imagem dessa mulher negra que desde a infância é lida pela sociedade, é significada como objeto sexual, desde a sua mais tenra idade. Então, se nós não fizermos essa análise num contexto antropológico, histórico, social e cultural, a gente não consegue entender na totalidade o porquê esses abusos, esses casos de estupros de vulnerável acontecem. E falando um pouco sobre a questão do abuso, do aborto legal, a gente precisa entender que, no Brasil, a prática do aborto legal, desde o Código Penal de 1940, ele é previsto aqui no Brasil. E, mais recentemente, nós tivemos essa prática do aborto legal aqui no Brasil, sempre com base na palavra da vítima. Então, quando há o aborto legal, ele é previsto em 3 circunstâncias. No caso de violência sexual, no caso de risco para a saúde da mãe, né, da mãe da criança, da mulher ou da criança, né, ou, sobretudo, no caso de feto anencéfalo, com uma posição recente, né? não tão recente, mais ou menos recente, do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente precisa considerar, nesses casos específicos, sempre a palavra da vítima. Então, não havia necessidade, como não há, não é? E a doutora Albertina muito bem trouxe, Sara também, os próprios protocolos do Ministério da Justiça, do Ministério da Saúde e também para o direito, não se faz necessária a judicialização ou entrar com processo judicial para que se obtenha a autorização para abortar e, sobretudo, não há também a necessidade de lavrar o boletim de ocorrência também. Né? Então, há um grave equívoco ainda das próprias redes de atendimento que se viu muito nesse caso específico dessa menina de 10 anos. Então, que a gente possa sempre ter esses diálogos e entender, não é, como se colocam essas dinâmicas e, portanto, a informação é uma forma sempre de prevenção e de nos dar essa dinâmica de entendermos como as coisas acontecem. Doutora Cláudia, obrigada. Acho que o início de algumas perguntas, inclusive, já foram respondidas, mas eu estou aqui com algumas perguntas, queria combinar com vocês, a gente tentar fazer uma resposta em uns 3 minutos, porque aí se surgir alguma coisa, e para dar tempo também das considerações finais, a gente tem aqui algumas, então eu acho que vai dar para responder todas, não são tantas, mas se a gente fizer 3 minutos, eu quero saber como vocês preferem. Vocês preferem a pergunta direcionada, ou querem que eu faça a pergunta, vocês decidem quem responde? Como é que vocês preferem? Sabe, quer direcionar? Não sei, você quem sabe, né? Acho que é melhor. Fica mais fácil. Tá, vou direcionar então. Tá bom. Bom, acho que a gente pode começar com... tem uma pergunta, você falou um pouco sobre subnotificação, todos falaram, né? Mas você falou bastante sobre subnotificação, sobre a questão da prevenção também, de uma forma muito pontual aqui. E aí perguntaram, vou juntar 2 em uma, o que fazer se desconfiar que acontece algum tipo de violência sexual com alguma criança ou adolescente na família de vizinhos ou amigo dos filhos, né, da pessoa. E aí vou juntar essa daqui com uma outra de como identificar, que teve uma que foi como a gente identifica alguns sinais, né, de que a criança ou adolescente está sofrendo, né, está em situação de violência sexual. Então, vou juntar aqui essas 2. É para mim, Mari? Isso. Eu falei seu nome no começo, assim. Foi. Cortou um pouquinho aqui para mim. Então, sobre como pode, né, denunciar e ajudar a crescer aí essas estatísticas. A denúncia ela pode ser feita de forma anônima, se a pessoa preferir, né? Então, tem 2 opções. Uma delas é o Disque 100, que é gratuito e não precisa se identificar. Claro, é perguntado lá qual a sua relação com a vítima, que você também pode dizer que prefere não dizer, não é obrigatório.
e através também do aplicativo Proteja Brasil. Você pode baixar no seu celular e também fazer a denúncia, e aí não só de violência sexual, mas de qualquer outra violação de direito contra criança e adolescente. Essas são as formas anônimas. Mas se a pessoa não precisar do anonimato, porque a gente sabe que o anonimato muitas vezes ele é necessário, né? Mas se não precisar, você pode ir ao Conselho Tutelar, pode também ligar para o Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensorias Públicas. São algumas portas de entrada para isso. Se a violência estiver acontecendo naquele momento, você está ouvindo grito, ou passou, viu, liga 190, porque é crime, está acontecendo naquela hora, para haver o flagrante, e aquele abusador, estuprador, ser, né, já levado à delegacia, tá? Então, não precisa, se num flagrante, você ligar para o Conselho Tutelar, ou ligar para o Ministério Público, porque não são vias de atendimento rápido e naquela hora, muitas vezes, tá? A outra pergunta foi sobre identificar, né? Então, são diversos sinais, né, que podem estar dizendo ou da violência sexual ou de outro tipo de violação que a criança esteja sofrendo, né? Então, mudanças de humor, dificuldades, como a doutora Albertina já falou, né, de dormir, mudança nesse sono, ou muito sono ou pouco sono, muito apetite ou pouco apetite, tudo que sai da curva do que era natural naquele comportamento, né? Então, ou o excesso ou a falta de sono, de apetite, se recusar a fazer coisas que já fazia antes, querer sair do convívio social, se recusar a ir para comemorações de família, ir na casa de alguém específico, se recusar a abraçar e beijar certas pessoas que muitas vezes, né, nós como mãe falamos, vai lá, abraça seu tio, vai lá, dê um beijo no seu avô, né, e a gente não consegue compreender essas recusas. Então, são questões para ficar de olho, dentre outras, né? Aí cai as notas na escola, cai, né, o interesse por outras atividades, as questões de sonhos, e dizer, não quero mais isso, não gosto mais, eu não gosto mais de sair com meus amigos para tal lugar, enfim, são coisas que juntas, e claro, tem todas as questões físicas, as dicas físicas que a doutora Albertina já deu. Muito obrigada, Sara. E aí você trouxe vários aspectos, inclusive psicológicos, né? Que eu acho que também é importante essas alterações, mudanças de comportamento. A criança era de um jeito, fica de outro, né? Era falante, aí fica mais quieta. Então, acho que é importante ficar atenta. Eu queria perguntar para a doutora Albertina sobre os profissionais, porque até você trouxe na sua fala, sobre essa questão com os profissionais, que às vezes o profissional que não fez, o hospital, né, que era um hospital universitário, que não realizou, porque apareceu na Folha de São Paulo, inclusive, numa matéria, até a doutora Marina Ganzaroli que deu a entrevista, e ela falou sobre essa questão de os profissionais muitas vezes se sentirem desamparados, e eu achei que isso é uma coisa interessante, né, se sentirem desamparados nesse processo, porque como a gente colocou, né, a gente tem uma questão da religião, uma questão de algumas pessoas que são mais conservadoras, né, e que quando a gente fala sobre o aborto ainda é um tabu, né, um tema difícil de ser trabalhado, de ser falado, não somente na perspectiva das vítimas, que obviamente, como a doutora Cláudia Luna colocou, tem o direito, a gente não está questionando isso, mas na ótica dos profissionais que muitas vezes se sentem desamparados, né? Então, as pessoas que foram lá manifestar, né, na frente do hospital, né, ali era uma violência contra a menina, mas também contra essa equipe, como você colocou. Queria que você trouxesse um pouco dessa perspectiva, né, que eu acho que é importante pensar também no profissional de saúde, né, nessa questão do cuidado de quem cuida, né? Acho que é importante. Eu acho que essa pergunta é muito importante, Mariluz. Na verdade, eu disse no meio da minha fala que a objeção de consciência é um direito garantido pelo Conselho Geral de Medicina, pelo Conselho da Psicologia, quer dizer, mas, na verdade, o Sistema Único de Saúde
quando ele foi formado, ele previu linhas de encaminhamento. Na verdade, eu não estou dizendo que na unidade básica haja um profissional. Na medida que se abre, dentro de uma universidade, um serviço que atende vítimas de violência, esses profissionais eles têm que estar treinados para acolher os diversos níveis de violência. E, claro que há, desde uma formalização, verbas, é como se você dissesse assim, tem um UTI e um respirador, e aí eu me nego a colocar alguém no respirador. Não, se aquele médico que atende, primeiro, ele não deveria estar aí nesse serviço, porque já tem uma linha de cuidados. Mas, em havendo essa objeção, o serviço ele tem que ter uma estrutura legal para funcionar. Porque nós estamos falando de um caso que ficou público, como você disse no começo, e os outros 5 casos, e menores que não são vistos. Então, realmente estranha para mim, o Espírito Santo é um país, né? Uma cidade, é um estado extremamente contemplado, com grandes faculdades, com profissionais capacitados, que participam de diversos congressos. Nós não estamos falando no interior de Roraima, onde só tem um médico de família. Nós estamos falando de uma universidade federal, né? É um campus universitário. E, veja bem, eu me propus, na Globo News, a acolher o programa do adolescente, não eu, o programa do adolescente acolher, porque eu fui contatada com uma rede de algumas feministas que estavam me falando da situação. Então, eu, em rede nacional, disse que o programa do adolescente poderia acolher. Veja, ela não está acolhida. Foi realizado um movimento E, a partir de agora, todos os psicólogos e o serviço social, eu sei que ela recebeu várias ofertas, mas é preciso que essa menina continue com uma rede de atenção psicológica, ela, a família, porque, primeiro, ela pode ficar tão vulnerável e outra vez abusada, porque ela está desprotegida. Agora, cuidar de quem cuida, com certeza. Eu respeito meus colegas, respeito todas as pessoas que têm o direito, sejam por motivos religiosos, psicológicos, de formação, mas não é possível que num estado como o Espírito Santo não tenha um serviço com uma equipe treinada. Veja, e outra coisa, ela tem que viajar para Recife, então ela poderia vir para São Paulo, para o Rio, para Minas, que são estados mais perto, né? Agora, com certeza, a equipe do Recife já está treinada, madura, né? O doutor Olímpio, ele disse claramente que muitos médicos que falam de objeção de consciência em seus consultórios particulares, quando atendem meninas abusadas sexualmente, eles têm outro comportamento. A gente não está falando de uma mulher, né? Imagina acontecer uma mulher de 20 anos, de 30 anos. Eu nem posso imaginar o que seria. Nós estamos falando de uma criança de 10 anos que teve que viajar e entrou no hospital num porta-mala. Imagina quando ela entrou no avião. Veja, além de tudo, ela foi atendida na unidade básica, ficou 9 dias em casa, foi para o serviço, lá fizeram ultrassom, fizeram contas, e aí disseram, não podemos. E depois ela foi. Quando ela foi encaminhada da unidade básica, a unidade que atendia já devia estar estruturada para dizer, eu não posso. Eles têm todo o direito. Por favor, secretário de Saúde estadual do Espírito Santo, municipal de Vitória, vamos ver essa rede. Essa rede, inclusive, há recursos do SUS para funcionar essa rede de combate
É uma rede, na verdade, é um serviço universitário, eu não estou dizendo do hospital qualquer, nem da unidade básica, estou dizendo de um serviço. Então, qual é o papel desse serviço? A equipe se recusou, eu vi a fala da superintendente. Gente, nós precisamos, então, mudar toda a linha de encaminhamento do Brasil, não, do país, do Estado que não tiver. Isso faz parte. Serviço de referência quando aquele serviço não dá conta. É a lei básica, é o princípio do SUS. Obrigada, doutora Albertina. Doutora Cláudia, eu vou juntar também duas perguntas, elas não são assim exatamente a mesma coisa, mas para dar tempo de respondê-las, primeiro perguntaram sobre prescrição de crime de aborto, então eu queria que você falasse, deram até aqui um exemplo de uma mulher, né, que colocaram abusada, mas ficamos aí nessa dúvida com relação à terminologia, porque para o direito é uma coisa, para a psicologia é outra, por isso que eu faço uma pequena confusão, porque eu não sou advogada, né? E para a psicologia o abuso, ele é amplo, e aí ele contempla o estupro e outras coisas ali dentro, né? Então, colocaram uma mulher que foi abusada em 1999 com 11 anos, se ela ainda pode fazer a denúncia ou se prescreve. Aí eu acho que é legal a gente falar sobre prescrição de um crime como esse. E também colocaram aqui uma pergunta sobre o programa da Secretaria Municipal de Prevenção de Abuso, Semáforo do Corpo. Não sei se a senhora tem conhecimento do programa, se não, quem tiver também pode, se quiser responder, que eu acho que essa é bem importante, porque foi bastante citado o papel da escola, né? Mas como Sara está, né, no Nordeste, e aí estão falando aqui no município de São Paulo, então queria ver com vocês duas, se alguém poderia responder sobre essa. Se a senhora quiser, doutora Cláudia Luna, pode responder as duas, já. Seu microfone está no mudo. É um lugar privilegiado. E eu estou falando muito tranquilamente, porque eu sempre digo, eu sou portuguesa, então não estou defendendo São Paulo. Eu queria que o Brasil inteiro tivesse essas garantias que nós estamos construindo em São Paulo e que precisam ser muito maiores. Muito maiores. Nessa pandemia, nós criamos, junto com o Comesp, que é do Tribunal de Justiça, nós fizemos um programa escolar, onde nós capacitamos professores sobre os sinais da violência e também sobre os riscos dessa violência física e psicológica. Eu dei aula, a doutora Tereza Cabral deu, Rafaela Caldeira, vocês conhecem todas essas pessoas, Fabíola Sucasa, a doutora Silmara Berger, colocou a rede da saúde. Então, e nós estamos fazendo várias webs. Segunda-feira, dia 31, temos uma que vai para todo o Brasil, mas isso é muito pouco, isso é para alertar. E fico muito feliz que o secretário de Educação demitiu uma professora que teve a ousadia de dizer que a menina devia ganhar dinheiro, porque por 4 anos abusada. Quer dizer, então, uma professora que ousa falar isso, nós estamos vendo quanto que é o caminho a percorrer. Eu disse, nós temos que, mais do que nunca, dizer direito sexual, educação integral da sexualidade, tem que fazer parte do currículo de vida das pessoas. Não é da escola, é da escola, desde criança, aqui não posso tocar, ninguém me toca, essa minha parte até a vida universitária, porque nós sabemos, veja, eu sou do Hospital das Clínicas, onde uma estudante de 4º ano, que está no 4º ano, que estava no 1º ano como caloura, foi estuprada. E o abusador que continuou lá ainda teve a coragem de dizer para mim, eu vou fazer ginecologia e você vai ser minha professora. Sabe? Ele falava isso para mim, e a menina foi traumatizada, ficou afastada e tudo. Então, estou dizendo que
O abuso é desde a infância, ele é revelado na adolescência e muitas vezes na vida adulta, porque muitas mulheres hoje famosas que falam que foi abusadas demoraram anos para ter coragem de dizer eu fui abusada. Obrigada, doutora Albertina. Doutora Cláudia, pode falar sobre a prescrição? Espera aí, deixa eu... Ó, vou mandar... Estou pedindo para você ativar o som, que está sem. Não está conseguindo? Deixa eu ver aqui, ó. Bom, a gente precisa agradecer a mudança na legislação, né, brasileira, que aconteceu em 2012, a nadadora Joana Maranhão, né? Porque até então os casos de prescrição em relação a crimes, principalmente a crimes sexuais contra em crianças e adolescentes, acontecia, agora ela acontece quando a vítima completa 18 anos, a partir desse momento, ou quando é proposta ação penal. Antes, era contado da data do abuso. Então, imaginem quantas pessoas, quantas crianças e adolescentes foram revitimizadas porque a lei anterior, ela impedia essa ampliação de prazo para a questão da prescrição, né? A gente precisa entender que prescrição, primeiro, é um termo técnico utilizado no direito, que significa a perda do direito de ação. Quanto tempo você vai ter para tomar as providências legais para a punição desse crime? Então, com a CPI da pedofilia, que aconteceu em 2012, época, inclusive, que a nadadora Joana Maranhão noticiou o caso de abusos reiterados que ela sofria da parte de seu treinador, o fato da Joana ter dado visibilidade a isso fez doutora com que Cláudia, Opa, só pois um não. minutinho. É que a Sim. doutora Albertina vai precisar sair e ela queria só deixar a mensagem final. Desculpa, só um minutinho. Ok, imagina. Olha, eu adoro vocês. Eu vou ter que sair para dar uma entrevista para Portugal. Claro. Para Portugal. E eu acho que eu fiquei muito grata de ser chamada em Portugal, porque o Brasil, eu sou portuguesa, mas o Brasil deu voz a mim. E agora, vou, através dessa voz que ele me deu, que o Brasil me deu, posso colaborar lá também. Eles estão assustados. Aliás, todo dia eu vejo que eles estão assustados. E também eu vou voltar para o meu consultório, que eu vou atender até 1h. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Albertina, pela sua presença, pelas palavras. Muito obrigada pela sua contribuição. E o Grupo Mulheres do Brasil assim, agradece. Muito obrigada e bom trabalho, né? Que vai até a 1 ainda. Até as 2, eu acho. Nossa, um abraço. Olha, quando a gente trabalha com amor, e depois dessa live eu vou ficar 100 anos revigorada. Obrigada. Um abraço. É verdade. Bom, obrigada. Desculpa, doutora Cláudia, pode concluir, por favor. Imagina. Então, a Lei 12.650 de 2012, ela trouxe uma alteração ao Código Penal no que diz respeito aos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. E essa lei que foi criada durante a CPI, a partir da CPI da pedofilia, né? Ela foi batizada com o nome da própria Joana Maranhão, em homenagem a Joana Maranhão, que rompeu o silêncio e mostrou a todos a situação dos reiterados abusos que ela sofreu, justamente nesse período da sua vida. Então, qual é o grande benefício da Lei 12.650 de 2012 ao ampliar o período de prescrição? Fazer com que as pessoas que sofreram esses abusos no período de criança, enquanto eram crianças e adolescentes, tenham mais tempo para, depois que se reconheçam ao terem sofrido esse crime, possam noticiá-lo ao Ministério Público. Então, essa foi uma grande mudança na legislação brasileira, que trouxe aí esse significativo avanço e também lenitivo a muitas pessoas que
querem ainda romper esse silêncio. Obrigada, doutora Cláudia. Bom, a gente está finalizando, acho que a gente conseguiu responder basicamente tudo aqui que perguntaram, e acho que a live foi muito esclarecedora em inúmeros sentidos. Eu coloquei aqui algumas observações, mas acho que quando eu for fechar, eu posso fazer. Eu queria que vocês dessem uma mensagem final, que acho que é muito importante, né? Como a gente falou, esse tema ele é relevante, né? Não só por esse caso, né, dessa menina, mas porque a gente tem aí inúmeras, né, crianças e adolescentes sofrendo em situação de violência. O que a gente espera mesmo é que o Dia da Infância possa ser comemorado sempre de maneira mais feliz, com garantia de direitos. Então, queria que vocês deixassem uma mensagem final de 1 minutinho e meio. Sou a chata do tempo, colocaram dessa função que eu posso fazer, para a gente poder fazer esse encerramento, tá bom? Pode começar, Sara. Tá joia. Primeiro, agradecer, Mari, a você, doutora Cláudia, ao grupo, né, Mulheres do Brasil, pelo convite à Plan, e dizer que o destaque que queremos dar e trazer é o que sempre dizemos, né, da urgência de que a necessidade da igualdade de gênero ela seja reconhecida, enfrentada desde a infância e adolescência, e não somente na vida adulta, mas aqui eu quero falar especialmente por meio das políticas públicas, orçamento, serviços públicos e a inclusão da educação sexual para decidir, né? Lá as mulheres do Recife, o grupo de mulheres, as mulheres lá do movimento feminista foram para frente do hospital defender, né? E pediam educação sexual para decidir, anticoncepcionais para não abortar e aborto legal para não morrer, né? Então, eu acho que a gente precisa reafirmar isso e a responsabilidade do Estado, né, de prevenir os atos de violência contra a criança e adolescente. Se não conseguir prevenir, tentar fazer cessar de alguma forma quando essa acontecer, prevenir a reiteração da violência já ocorrida, né, promovendo o atendimento integral, psicológico, psicossocial e jurídico, inclusive, para minimizar essas sequelas e promover a reparação, né, integral dessa criança, dessa família, e aqui eu estou falando de todas as crianças e não somente dessa, né, e a Plan continua reafirmando que machismo, sexismo, misoginia não podem ser aceitos e não podem ser naturalizados. E o último destaque, dizer que a vítima, ela nunca é a culpada, né, jamais. A culpa do estupro é do estuprador. Muito obrigada, Mari. Sara, muito obrigada pelas suas contribuições, pelos dados, por trazer e dividir conhecimento com a gente. Foi um grande prazer. E eu espero te reencontrar em outros debates. Com certeza. Doutora Cláudia, por favor. Bom, eu quero agradecer e parabenizar ao Grupo Mulheres do Brasil por essa live tão importante, esse tema é tão essencial, né? Onde a gente teve aí a oportunidade de dividir essa noite com mulheres tão potentes, né? E também quero fazer um destaque quando a gente fala de que crianças também são vulneráveis a essas práticas de abuso, de exploração sexual, que a gente não pode esquecer as crianças LGBTQIA+, né, que são extremamente vulneradas por esse tipo de prática, muitas vezes que saem de casa aos 11 anos para sair da primeira forma de violência, do lugar onde elas experimentam a violência, que é a violência que acontece dentro de casa, e a gente precisa sempre pensar que, em relação a essas crianças, os estupros corretivos para a correção da sua sexualidade e os estupros coletivos são uma constante, né? E a gente também precisa pensar no nosso país enquanto grande violador, enquanto grande perpetrador, na medida em que se omite, na medida em que deixa de destinar e investir em políticas públicas para evitar esse conjunto de violências às mulheres e meninas desde a sua mais tenra idade. E lembrar que o Brasil ele está nesse momento, vai responder, né, já existe uma ação proposta perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos para
que o Brasil seja reconhecido, né, o próprio sistema de justiça enquanto violador de direitos humanos das mulheres e meninas. Então, a gente precisa pensar nessas práticas sobre as quais nós falamos aqui nessa noite, enquanto graves violações aos direitos humanos de mulheres e de meninas. Então, por isso, pensando um pouco no dia 18 de maio, a gente precisa refletir por que para as meninas, em especial para as meninas negras, todos os dias precisam ser 18 de maio, infelizmente, né? Então, que a gente possa continuar discutindo esse tema e tirando da invisibilidade, do silenciamento, esses abusos que acontecem no lugar onde crianças e adolescentes deveriam receber a proteção, o afeto, não é? E ser um local de amor. Então, muito obrigada e parabéns mais uma vez. Muito obrigada, doutora Cláudia. Eu acho que de todos desses destaques, de tudo que foi falado, teve uma palavra que me chamou bastante atenção, que foi a questão da confiança. Né? Quando a gente fala de violação de direitos, né, se rompe ali o que é muito característico da criança e da infância, né, que é confiar, porque a criança, ela confia, né, de que o adulto, de que aquele cuidador, ele vai estar ali garantindo tudo que ela necessita, né? Ela não é responsável, né, por si, e não teria como a gente colocar responsabilidade em crianças de 9, 10, 11, Exato. 12 anos, né? Então, acho que é muito importante, acho que essa palavra, ela fecha aqui para a gente, que o que a gente precisa com as políticas públicas, com a responsabilização, amei o que você trouxe, doutora Cláudia, né, de que o sistema de justiça, ele também precisa ser responsabilizado, né, quando não há essa garantia aí de direitos, e que todos nós, enquanto sociedade, né, tem justamente aquele Estado, ditado nação, africano, né, que a gente precisa, né, de uma vila toda, né, para educar uma criança, para cuidar, para proteger as nossas crianças, né? Então, é a responsabilidade de todos nós. Eu acho que é muito importante isso que você trouxe sobre o sistema de justiça. Eu queria até agradecer, que ajudou aqui no meu fechamento também, né? Que é importante que a confiança que as crianças têm, elas se mantenham preservadas, né? E que é nossa responsabilidade, enquanto sociedade, enquanto adultos, garantir isso, né? De fato, uma infância feliz, né, para todas as nossas crianças, e que quando isso não é possível através da prevenção, Sara, que você falou tão bem, tão importante, né, a gente não ficar enxugando gelo, né, mas a gente trabalhar de fato com prevenção, com educação sexual, né, tirar esses tabus que nos cercam o tempo todo, né, de que se a gente fala sobre educação sexual, estamos sexualizando, falando sobre sexo, mas entender do que a gente está falando, para a gente também ajudar nesse processo de confiança, né, que esses vínculos não sejam mais quebrados. Eu queria agradecer muito ao Grupo Mulheres do Brasil, né, pela oportunidade de a gente vir aqui debater. A transformação social, ela é feita pelos corajosos, e como foi bem falado aqui, né, esses grupos, né, movimentos ou ONGs, né, que vão garantir direitos, que vão ali lutar, né, pelos direitos, para preservar os direitos, que foram para frente do hospital, e pelo movimento de mulheres, que a doutora Albertina também trouxe, né, que foi tão importante e é tão importante para a manutenção, né, de direitos também, para a conquista de mais direitos, né, que a gente possa aqui também se juntar com eles como esses corajosos, né, que promovem transformação social. Então, muito, muito obrigada, Sara, muito obrigada, doutora Cláudia Luna, obrigada, doutora Albertina também, que já saiu, e a todas as participantes, né, tivemos mais de 70 mulheres assistindo, né, foi incrível, e eu queria só agradecer ao Grupo Mulheres do Brasil. Um abraço e boa noite. Tchau, tchau.